O ar da noite no Douro cheirava a terra úmida, a vindima tardia e a promessas. Um perfume denso e antigo que se agarrava à pele. Um contraste com a geometria austera e brilhante da adega que se erguia sobre o vale como um monolito de vidro e betão. A adega era a minha sinfonia. Cada linha, cada ângulo, cada jogo de luz e sombra tinha nascido na minha mente, crescido nos meus esboços durante noites insones e, finalmente materializado-se ali, naquela encosta vertiginosa. Era o culminar de uma década de dedicação a Valente Arquitetos, a firma que me acolhera, recém-licenciada, e onde eu tinha, pacientemente, construído o meu nome, tijolo a tijolo, projeto a projeto. Esta noite a festa era para celebrar a conclusão da adega, mas, no fundo, todos sabiam que era mais do que isso. Era a minha noite. Senhor Armando Valente, o fundador da firma, um homem cuja presença preenchia qualquer sala com uma aura de poder e história, tinha o insinuado durante meses. A posição de sócia-diretora, a cadeira ao seu lado na mesa das decisões, estava à minha espera. Era o passo lógico, o reconhecimento de 10 anos de lealdade e de um trabalho que, modestamente, eu sabia ser a alma da firma nos últimos tempos. Ajeitei a seda do meu vestido, um azul profundo como o rio lá embaixo, ao anoitecer. Sentia os olhares dos meus colegas, os sorrisos de cumplicidade, os murmúrios de antecipação. Inês, a minha chefe de equipa e a amiga mais próxima que eu tinha naquele ninho de víboras criativas, piscou-me o olho por cima da sua taça de espumante. É hoje, Sofia, finalmente, sussurrou ela, e o seu sorriso era tão genuíno que o meu coração, um tambor ansioso no meu peito, acalmou por um instante. No centro da sala ampla, com as vinhas a perder de vista através das paredes de vidro, o Sr. Valente bateu com um garfo na sua taça. O som cristalino silenciou a conversa e a música suave. O meu estômago contraiu-se. Era o momento. Tinha-o ensaiado 1000 vezes na minha cabeça, o discurso de agradecimento, o equilíbrio certo entre humildade e orgulho, o aceno de cabeça aos meus mentores, meus caros amigos, clientes, equipa, começou ele, a sua voz barítona a ecoar com a autoridade de sempre. Estamos aqui hoje para celebrar não apenas uma obra de arquitetura notável, mas um marco para a Valente Arquitetos, um momento de viragem. Ele fez uma pausa, os seus olhos varrendo a sala e pousando em mim por um segundo. Senti um arrepio. "Ah, Sofia", disse ele, e eu endireitei-me, um sorriso a começar a formar-se nos meus lábios. Foi, como sempre, instrumental neste projeto. A sua dedicação e o seu rigor são a espinha dorsal desta casa, a fundação sobre a qual construímos. O elogio pareceu-me vago, uma formalidade. Mas antes que eu pudesse processar a estranheza, ele continuou, o seu tom a ganhar um novo entusiasmo, uma energia que eu não lhe ouvia há anos. Mas o futuro não se constrói apenas com fundações. Constrói-se com visão, com audácia, com uma nova linguagem. Precisamos de nos reinventar, de falar ao mundo de hoje. E é por isso que nos últimos 6 meses temos tido o privilégio de contar com um talento extraordinário entre nós. 6 meses? O meu sorriso congelou. O meu cérebro procurava freneticamente uma explicação. 6 meses. Só havia uma pessoa que tinha chegado a 6 meses. O Sr. Valente virou-se, o seu braço abrindo-se num gesto grandioso na direção de Tiago. Tiago, o prodígio recém-chegado de um prêmio no Dubai, com o seu cabelo perfeitamente despenteado, o seu sorriso de anúncio de pasta de dentes e os seus projetos, que pareciam mais renderizações de Instagram do que edifícios funcionais. Tiago, continuou Armando, trouxe um sopro de ar fresco, uma energia contagiante que nos desafiou a todos. A sua capacidade de inovar, de capturar o Zeitgeist, é precisamente o que a Valente Arquitetos precisa para saltar para o próximo patamar. Por isso, é com um imenso orgulho que anuncio não apenas uma promoção, mas uma nova direção para a nossa firma. Tenho o prazer de apresentar o nosso mais recente sócio-diretor, o homem que irá liderar a nossa visão criativa daqui para a frente, Tiago. O mundo inclinou-se. O som dos aplausos foi uma onda de choque que me atingiu em cheio, abafando o zumbido nos meus ouvidos. Eu estava paralisada, a taça de espumante a tremer na minha mão, o sorriso petrificado no meu rosto. Vi Tiago levantar-se, um rubor de falsa modéstia a colorir as suas bochechas, aceitando os parabéns, os abraços. Eu aplaudi. O que mais poderia fazer? O som das minhas próprias mãos a bater uma na outra era o som mais surreal que alguma vez ouvira. Cada palma era uma traição a mim mesma. O Sr. Valente, como se lembrasse subitamente da minha existência, virou-se para mim com um sorriso paternalista. E claro, Sofia, contamos contigo para apoiar o Tiago nesta transição. A tua experiência é inestimável para dar substância às suas ideias. A humilhação foi como um ácido a corroer-me por dentro. Não era apenas a promoção perdida, era a anulação. Eu era a substância, a operária que daria corpo às ideias do gênio. Eu era o passado, ele era o futuro. Alguém ao meu lado, um cliente importante, deu-me uma palmada nas costas. Que golpe de mestre do Armando, não. Ninguém estava na espera desta. O rapaz tem garra. Sem dúvida, consegui dizer, a minha voz um fio. O Tiago merece totalmente. Ele já faz mais do que eu.
Acrescentei as palavras a saírem com um sabor amargo, a ironia que, para meu horror, todos interpretaram como sinceridade. Houve risos. O próprio Sr. Valente riu-se. Um som que me pareceu cruel. É isso mesmo, Sofia. É bom ver que reconheces o talento. Tens muito a aprender com a abordagem dele. Tiago, apanhado no meio da sua glória, apenas deu uma risadinha constrangida. Não diria tanto. Mas as palavras já tinham sido ditas. A sentença tinha sido proferida. Continuei a sorrir. Falei com as pessoas. Brindei ao sucesso de Tiago. Brindei ao futuro da firma. Por dentro, uma tempestade de gelo formava-se, congelando cada emoção, cada nervo. A dor era tão intensa que se tornou numa espécie de clareza fria e cortante. Quando a festa começou a dispersar e eu me encontrei finalmente sozinha no terraço, o vento frio da noite açoitou-me o rosto. Era como acordar de um pesadelo. Tirei o telemóvel da pequena bolsa. Os meus dedos não tremiam, estavam firmes, movidos por uma nova e terrível resolução. Abri os meus contactos e encontrei o nome, Miguel. O meu antigo professor da faculdade, um arquiteto brilhante que tinha virado as costas às grandes firmas para abrir um pequeno ateliê dedicado à reabilitação urbana sustentável. Há meses que ele me sondava, que me dizia que o meu talento estava a ser desperdiçado a construir monumentos para o ego de homens ricos. Eu sempre recusara, por lealdade. A lealdade. Que palavra oca! O telefone tocou 2 vezes antes de ele atender, a sua voz sonolenta. Sofia, está tudo bem. Respirei fundo, o ar do Doura encher-me os pulmões pela primeira vez naquela noite. Miguel, disse eu, a minha voz surpreendentemente calma. Aquela tua proposta ainda está de pé? Houve um silêncio do outro lado da linha e depois um suspiro. Sempre esteve, Sofia, e sempre estará. O que aconteceu? Aconteceu o futuro, respondi a olhar para as luzes da adega, a minha adega. E eu não faço parte dele. Começo quando? Na segunda-feira seguinte, o ar no escritório da Valente Arquitetos estava carregado de uma eletricidade estranha. A notícia da promoção de Tiago tinha se espalhado como fogo, mas por baixo da excitação oficial, corria uma corrente de choque e incredulidade. Quando entrei, as conversas pararam por um instante. Os olhares seguiam-me, curiosos, penalizados, alguns até com um toque de schadenfreude. Eu era o fantasma do banquete, um lembrete vivo da brutalidade corporativa. Ignorei-os. Caminhei até a minha secretária, um grande estirador de carvalho com vista para o Tejo, que fora o meu santuário durante anos. Hoje, parecia um lugar estranho. Liguei o computador. Não por hábito, mas como parte de um ritual. Eu queria que fosse ele a vir ter comigo. Não tive de esperar muito. A porta do seu gabinete de vidro, no canto do andar, abriu-se com uma força desnecessária. Sofia, ao meu gabinete, agora! A voz de Armando Valente cortou o murmúrio do escritório. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Ninguém estava habituado a ouvi-lo usar aquele tom. Uma mistura de urgência, confusão e raiva mal contida. Levantei-me lentamente, alisei o meu vestido e caminhei na sua direção com uma calma que não sentia, mas que projetava com cada fibra do meu ser. A porta fechou-se atrás de mim com um clique seco. Ele já estava sentado e à sua frente, no tampo de mogno polido, estava o meu e-mail impresso. Uma única folha de papel que continha a detonação do meu mundo antigo. Estás demitir-te. Não era uma pergunta, era uma constatação incrédula. Sim, senhor Valente, respondi, sentando-me na cadeira à sua frente sem ser convidada, com efeito imediato. Ele olhou para mim, os seus olhos riam a tentarem decifrar-me como se eu fosse um projeto arquitetônico, complexo e problemático. Mas por quê? Assim, de repente, não falamos sobre isto. Um pequeno riso escapou-me, seco e sem alegria. Também não falamos sobre a promoção de Tiago, e no entanto, aqui estamos. O maxilar dele contraiu-se. Sofia, isto não foi pessoal, foi uma decisão de negócio. Ele representa uma nova energia, algo que os clientes mais jovens procuram. Ele está aqui há 6 meses, disse eu, inclinando a cabeça ligeiramente. Eu estou aqui há 10 anos, mas se essa é a sua decisão de negócio, quem sou eu para questionar? Armando inclinou-se para a frente, a sua máscara de executivo, a começar a rachar, revelando um vislumbre de pânico. Tu sabes que eu te valorizo, Sofia. Foste uma parte vital desta empresa. Não te quero perder. Olhei para ele longamente, maravilhada com a audácia daquelas palavras. Não me quer perder, repeti, arqueando uma sobrancelha. Mas não teve problemas em preterir-me por uma promoção pela qual eu trabalhei uma década. Não teve problemas em rir-se enquanto eu era humilhada na minha própria festa de celebração. E certamente não teve problemas em dizer-me para aprender com alguém que acabou de chegar. A sua habitual autoconfiança vacilou. Ouve, disse ele, passando a mão pelo seu cabelo grisalho. Talvez eu tenha lidado mal com a situação. Talvez devesse ter feito as coisas de outra forma. Mas saíres assim, de rompante. É uma reação emocional, Sofia. Não é profissional. Sorri, mas não havia calor no meu sorriso. Enviei este e-mail na sexta-feira à noite, Sr. Valente. Se fosse apenas emoção, teria feito uma cena na adega. Mas não fiz. Planeei. E estou a sair nos meus próprios termos.
A sua mão fechou-se num punho sobre a secretária. Ele não estava estava habituado a perder o controle. E o que vais fazer? Perguntou ele, a voz áspera. Vais para a concorrência? Devo lembrar-te que tens uma cláusula de não concorrência bastante restritiva. Rime outra vez, desta vez com um pouco mais de genuinidade. Oh, não vou precisar de me preocupar com isso. Ele franziu o sobrolho. O que queres dizer com isso? Respirei fundo, saboreando o momento. Lembra-se do Miguel Álvares, o meu professor na faculdade, o que ganhou o prêmio de reabilitação urbana há 2 anos? Armando ficou tenso. Claro que se lembrava. Miguel era uma lenda no meio. Um purista que todos os grandes escritórios, incluindo o dele, tinham tentado contratar sem sucesso. O Miguel contactou-me há uns meses. Continuei, a minha voz baixa e conspiratória. Ele queria que eu me juntasse a ele, para liderar os projetos de maior escala do seu ateliê, uma posição de sócia. Eu recusei na altura. Eu era leal a esta casa. Inclinei-me para a frente, o meu olhar fixo no dele. Mas a noite de sexta-feira mudou tudo. Liguei-lhe logo a seguir a festa. A oferta dele ainda estava de pé, e eu aceitei. Silêncio. Um silêncio de choque puro e absoluto. Armando olhava para mim, o seu cérebro a processar a informação. Tu vais trabalhar com o Miguel Álvares, conseguiu ele finalmente dizer, a sua voz um fio tenso. Começo hoje, confirmei com um pequeno sorriso. Ele abriu a boca, fechou-a e depois soltou o ar de forma brusca. Sofia, ser razoável. Esta empresa foi a tua casa durante 10 anos. Podemos resolver isto? Podemos falar? Eu não quero falar, interrompiu, a minha voz calma mais final. A minha decisão está tomada. Ele cerrou o maxilar. Não poderás voltar, sorri. Não vou precisar. Virei-me para a porta, mas antes de sair, parei e olhei para ele por cima do ombro. Sabe, senhor Valente, disse eu. É curioso como só se dá valor a uma pessoa quando se está prestes a perdê-la, ou quando já se perdeu. Depois saí, fechando a porta atrás de mim, deixando-o sozinho com as consequências das suas decisões. E a sensação foi, pela primeira vez em muito tempo, libertadora. Quando saí do gabinete de Armando, todos os olhos estavam em mim. O open space, normalmente um zumbido de atividade, estava em silêncio. As pessoas nem sequer fingiam trabalhar. Cabeças espreitavam por cima das divisórias. Olhares eram desviados assim que eu os apanhava. Sabiam que algo monumental tinha acontecido. Voltei à minha secretária com uma calma surpreendente. Abri o meu e-mail e, com alguns cliques, reencaminhei a minha carta de demissão para toda a equipe de gestão e para os recursos humanos. O assunto? Notificação oficial de demissão. Simples, profissional, inequívoco. Segundos depois, o primeiro sussurro começou, depois outro, e outro. O fogo começou a espalhar-se. Inês aproximou-se, os olhos arregalados. Sofia? É verdade. Assenti com um pequeno sorriso. Sim, estava na hora de seguir em frente. Ela soltou o ar, abanando a cabeça. Uau, quer dizer, eu percebo, mas nunca pensei que o fizesses mesmo. O Armando também não, murmurei. Ela deu uma risada que era meio soluço. Ele é um idiota. Toda a gente aqui sabe que aquela promoção era tua. Enquanto eu arrumava as minhas coisas pessoais, um par de livros de referência, uma caneta de aparo que o meu pai me dera, uma pequena suculenta que sobrevivera a anos de negligência. O meu computador apitou com uma convocatória urgente para a reunião de Armando. Assunto: urgente, vamos falar. Local: o meu gabinete. Ignorei. Juntar as minhas coisas foi surreal. Cada objeto era uma memória. Mas a nostalgia estava a ser substituída por uma sensação crescente de alívio. Ao levar a minha pequena caixa de cartão para o elevador, Tiago, o novo sócio-diretor, estava encostado à parede do corredor, a falar ao telemóvel sobre uma festa de lançamento qualquer. Ele viu-me, interrompeu a chamada e aproximou-se. A sua expressão, uma mistura desconfortável de triunfo e culpa. Sofia, ouve, eu não. Levantei uma sobrancelha. Não sabias de nada. Completei a frase por ele. Ele abriu e fechou a boca. Claro que sabia. Talvez não tivesse orquestrado o golpe, mas certamente tinha aproveitado a oportunidade, sem olhar para trás. Está tudo bem, Tiago, disse eu, a minha voz desprovida de animosidade. Era indiferença, o que era muito pior. Desfruta da promoção. Vais precisar. Ele recuou um passo, como se as minhas palavras o tivessem atingido fisicamente. Eu já estava a entrar no elevador. As portas fecharam-se sobre a sua cara confusa, e enquanto o elevador descia, eu expirei lentamente. Não era apenas um fim, era o princípio. O ateliê de Miguel Álvares não se parecia em nada com o quartel-general cromado e impessoal da Valente Arquitetos. Ocupava o andar superior de um antigo armazém reabilitado na zona de Marvila, com tetos altos de madeira, paredes de tijolo à vista, e uma luz incrível que entrava por enormes janelas viradas para o rio. Cheirava a madeira, a papel e a café acabado de fazer. As pessoas trabalhavam em grandes mesas comunitárias. A música que tocava
Era jazz suave, e o ambiente era de colaboração intensa, não de competição feroz. Bem-vinda à casa, disse Miguel, abraçando-me à entrada. Ele tinha o cabelo grisalho mais comprido do que eu me lembrava, e os mesmos olhos inteligentes e gentis. O meu novo gabinete era, na verdade, um grande espaço de canto, separado apenas por estantes cheias de livros e maquetes. Tinha a minha própria mesa de desenho, uma parede de cortiça para as minhas ideias e a mesma vista para o Tejo. Mas aqui a vista parecia mais real, menos distante. Os primeiros dias foram um turbilhão de novas informações, novas caras e novos projetos. Mas Peter Sensa era palpável. As pessoas ouviam. Na minha primeira reunião de projeto, a reabilitação de um palacete em Sintra. Miguel virou-se para mim. Sofia, o que achas da estrutura do telhado? A tua tese foi sobre estas treliças de madeira do século XVIII, certo? Fiquei momentaneamente sem palavras. Ele lembrava-se da minha tese de mestrado. Na Valente Arquitetos, eu era a mulher dos pormenores. Aqui, eu era uma especialista cuja opinião era procurada e valorizada desde o primeiro minuto. Acho que podemos salvar a maior parte dela se reforçarmos as juntas com resina epóxi discreta, disse eu finalmente. Miguel sorriu. Era exatamente o que eu esperava que dissesses. Força. Simples assim, sem jogos de poder, sem necessidade de provar o meu valor repetidamente. Eles já sabiam o meu valor. Foi por isso que me contrataram. Os primeiros sinais de que o império de Armando estava a ruir chegaram 2 dias depois da minha saída, através de uma mensagem de Inês no WhatsApp. Sofia, não vais acreditar nisto. O Armando está a passar-se. Desde que saíste, isto é o caos. Ninguém sabe onde estão os ficheiros do projeto da comporta. O cliente ligou furioso. Sorri para o ecrã, continuei a ler. E o Tiago? Oh, meu Deus. Ele é ótimo a fazer apresentações bonitas, mas não percebe nada de pormenores técnicos. Ontem, numa reunião com os engenheiros, ele não sabia a diferença entre betão armado e pré-esforçado. Tive de intervir para o salvar. É um desastre à espera de acontecer. Claro que era. Armando tinha trocado substância por estilo e agora estava a pagar o preço. Uma semana depois, recebi um telefonema. Era de um número que não conhecia. Estou a falar com a doutora Sofia Lacerda, perguntou uma voz formal. Sim, é a própria. Daqui fala Antônio Guedes, da Fundação Serralves. Soubemos que mudou de ares. Estávamos a contar com a sua liderança no concurso para a expansão do nosso novo pavilhão. A proposta da Valente Arquitetos ainda é válida sem si. O meu coração deu um salto. O concurso de Serralves era o projeto mais prestigiado do ano em Portugal. Armando cobiçava-o há meses. E sabia-se nos bastidores que a minha reputação em projetos culturais era o principal trunfo da sua candidatura. Senhor Guedes, disse eu, escolhendo as minhas palavras com cuidado. Agradeço o seu contacto. Como deve calcular, já não posso falar em nome da Valente Arquitetos. No entanto, o meu novo ateliê, Álvares e Lacerda, está a preparar uma proposta muito interessante para esse mesmo concurso. Houve uma pausa do outro lado. Álvares e Lacerda, repetiu ele, o interesse na sua voz a aumentar. Miguel Álvares e Sofia Lacerda. Isso é uma dupla formidável. Por favor, envie-nos a vossa proposta assim que estiver pronta. Teremos todo o gosto em considerá-la. Quando desliguei, estava a sorrir de orelha a orelha. Eu não estava a roubar clientes. Eles estavam a seguir a competência, estavam a seguir o respeito. As notícias da Valente Arquitetos continuavam a chegar, cada vez piores. 3 dos seus arquitetos seniores, homens que trabalhavam comigo e anos, demitiram-se em bloco. O projeto da comporta estava parado devido a erros de cálculo estrutural que Tiago tinha aprovado. A reputação da firma, antes imaculada, estava a ser manchada pela incompetência e pelo caos. E então, numa sexta-feira à tarde, enquanto eu estava debruçada e sobre os primeiros esboços para o pavilhão de Serralves, a minha assistente entrou no meu espaço. Sofia, desculpa interromper. O senhor Armando Valente está na recepção. Diz que não tem marcação, mas que é um assunto urgente. Levantei a cabeça, sentindo uma onda de adrenalina fria. Ele tinha vindo até mim. Tinha vindo ao meu território. Deixa eu entrar, disse eu, a minha voz perfeitamente estável. Armando Valente parecia deslocado no ambiente descontraído e luminoso do nosso ateliê. O seu fato caro parecia demasiado rígido, a sua expressão demasiado sombria. Tinha olheiras e parecia ter envelhecido 5 anos em poucas semanas. Ele olhou em volta, para as maquetes, para os desenhos nas paredes, para a equipa trabalhar em conjunto, e viu um brilho de inveja nos seus olhos, antes de ele o esconder. Sofia, disse ele, a sua voz mais baixa do que o habitual. Precisamos de falar. Apontei para a pequena mesa de reuniões no meu canto. Sente-se! Ele não perdeu tempo com rodeios. Quero que voltes. Fiquei em silêncio, deixando as suas palavras pairarem no ar, pesadas de ironia. Ele continuou, a sua voz um apelo desesperado. Eu cometi um erro terrível. Subestimei o teu papel, a tua importância. Se voltares, a posição de sócia-diretora é tua. O salário que quiseres. Controlo total sobre os teus projetos. O nome na porta, tudo. Inclinei-me para trás na minha cadeira, a observá-lo.
Deixe-me ver se percebi. Comecei, a minha voz calma e analítica. Teve 10 anos para me dar o meu devido valor. 10 anos para me promover. 10 anos para respeitar o meu trabalho. Mas, em vez disso, humilhou-me publicamente e escolheu um novato com base em energia. Fiz uma pausa, deixando as palavras assentarem. E agora, que está a perder clientes, a perder a sua equipe e a perder a sua reputação, de repente oferece-me tudo aquilo que eu merecia há muito tempo. O seu rosto endureceu. Sofia, não sejas assim. Levantei uma mão. Deixe-me fazer-lhe uma pergunta, senhor Valente. Se eu não me tivesse demitido, se estivesse agora sentada na minha antiga secretária, em silêncio, a fazer o meu trabalho, estaria aqui a fazer-me esta oferta? Ou está a fazê-la apenas porque o custo da minha ausência se tornou demasiado alto para si? O seu silêncio foi a única resposta de que eu precisava. Ele não me valorizava. Ele valorizava o que eu lhe poupava em problemas. Um riso baixo e genuíno escapou-me. Era o que eu pensava. A desesperação de Armando transbordou. Sofia, pelo amor de Deus, sê pragmática. Isto é a tua carreira. Vais deitar fora 10 anos de trabalho nesta empresa por causa de orgulho. Orgulho. Repeti, levantando-me. Alisei o meu casaco. Não, senhor Valente, isto não é orgulho, é autoestima. E há uma diferença fundamental, que o senhor parece incapaz de compreender. Inclinei-me sobre a mesa, o meu olhar fixo no dele. O meu trabalho não era apenas uma espinha dorsal ou uma fundação para as ideias de outros. O meu trabalho era a ideia. Era a alma. Algo que o senhor trocou por uma fachada bonita e oca. Virei-lhe as costas e comecei a afastar-me. Deveria aprender com isto, senhor Valente, disse eu sem me virar, devolvendo-lhes as suas próprias palavras condescendentes. Talvez da próxima vez aprenda a valorizar as pessoas que de facto fazem a sua empresa funcionar. Não esperei por uma resposta. Voltei para a minha mesa de desenho, para os meus planos, para o meu futuro. Ouvi os seus passos a hesitarem e depois a afastarem-se. O som da sua derrota a ecoar no nosso ateliê, cheio de vida. 3 semanas depois, recebemos a notícia. A Fundação Serralves tinha sim anunciado o vencedor do concurso para o novo pavilhão. O nome na comunicação oficial era Álvares e Lacerda. Naquela tarde, eu e Miguel estávamos no terraço do nosso ateliê. A olhar para o rio, uma garrafa de vinho do Douro, aberta entre nós. Não era o vinho da adega que eu desenhara, mas era igualmente bom. Ao futuro, disse Miguel, erguendo a sua taça. Ao futuro, respondi, e o meu sorriso, pela primeira vez em muito tempo, era completamente meu. Não era uma máscara, não era uma arma, era apenas alegria. A Valente Arquitetos não faliu de um dia para o outro, mas encolheu. Tornou-se uma sombra do que fora, uma firma de segunda linha que fazia projetos comerciais sem alma. Armando Valente, soube mais tarde, foi forçado a uma reforma antecipada pelo Conselho de Administração. Tiago saiu pouco depois, rumo a outra oportunidade brilhante, noutro lugar qualquer. Eram homens que construíam sobre areia. Eu, por outro lado, estava a construir sobre rocha. A minha rocha. E a vista, dali, era magnífica.